Agnyana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurdev em casa também, quem estiver a assistir. Penso que eu já estou a ouvir bem. Perfeito. Então, para o satsang de hoje, escolhemos o verso 56 do capítulo 18. É um capítulo poderoso, não é? Um capítulo que fala de tanta coisa importante, mas, acima de tudo, é como a mãe, quando o filho sai de casa, ela vai dando as indicações, mas chega à última da hora, o que é que ela diz? Faz uma espécie de resumo das mais importantes, daquelas que são mais importantes. O capítulo 18 é um bocado isso. Falando ao longo dos capítulos, e chega ao capítulo 18, o Krishna faz ali um apanhado de atenção que isto é muito importante para a nossa realização. Então, leio o verso. Sarva karmanyapi sada kurvanumadvyapashvayaha mad prasada davapnoti shashvatam padam avyayam. E realizando todas as ações, sempre abrigado em mim, ele alcança, por minha graça, o estatuto eterno e imperecível. No capítulo 3, Krishna vai falando de como realizar estas ações. Mas chega aqui ao capítulo 18, já nem é tão importante como realizá-las. Ele diz, realiza, mas com foco em mim. Então é aquele resumo que eu falava logo no início. A mãe vai explicando, mas no final ela faz um resumo do que é efetivamente mais importante. E este verso dava para dividir em dois, na realidade dava para fazer dois satsang. Dava para dividir em dois porque tem a primeira parte, que é a realização da ação absorto no divino, e a segunda parte, que é a graça do Guru, a graça de Deus, não é? Então nós Haribhaktas, o nosso objetivo desta realização, não é? Como ele diz, este alcançar da graça, esta realização é resumidamente amar e servir o Guruji. Em última instância, é ele que nós queremos amar e servir, porque ele é o Satguru, ele é Narayana, então esse é o nosso foco. E é isso que nós efetivamente buscamos. Então, vou dividir um bocadinho o verso aqui a meio para poder falar dos dois pontos que eu queria falar. Então, servir absorvido em Deus. Essa é uma dificuldade muito grande, verdade ou não é? É uma dificuldade gigante. E quem for honesto, admite isto, é muito difícil. É muito difícil. Porquê? Porque quando nós estamos a fazer as coisas, quer nós queiramos, quer não, nós temos uma experiência, temos um background, temos um certo conhecimento. E quando vamos aplicar esse conhecimento, o eu está lá sempre presente. Porque do tipo, eu aprendi a fazer isto, então eu vou fazer isto desta forma. Então é o eu que está a ser aplicado ali. E temos alguma dificuldade em viver nesta absorção durante as tarefas, durante a nossa ação. Então, Krishna fala no Gita da importância desta absorção. E lembra-me aqui algumas histórias de que durante o processo da ação não havia essa absorção em Deus, até que a ação ficou tão complicada de fazer que só Deus seria a solução. E temos o caso de Draupadi, não é? Draupadi tem quem não conhece a história, só resumindo, Draupadi, quando no jogo, Yudhishthira no jogo entrega Draupadi, e então quando começam a tirar o sari, né? O Guruji já contou essa história, que começam a puxar, e ela começa a ficar aflita, a segurar,
Então chega a um ponto que o eu desaparece e entra Krishna. E ela larga e fica absorvida em Krishna. Faça-se a sua vontade e não a minha. Não é? Então ela fica absorvida em Krishna e só chama o nome dele e seja o que Deus quiser. E o que o Guruji conta, né, que o Sari foi andando, que havia Sari que dava para vestir quase toda a gente na Batimarga, né? E nunca mais acabava. E temos outro exemplo muito giro, né, quando Hanuman, quando Rama vai passar, construir a ponte para passar para Lanka, quem ainda não viu a história é muito gira, e quando eles começam a lançar as pedras à água, e as pedras o que é que fazem? Vão ao fundo. Então nada acontece, porque nós conseguimos, nós somos fortes, vamos buscar as pedras e pomos e a gente consegue. E não, punham a pedra e a pedra ia abaixo. Mas quando Rama diz escreve o meu nome na pedra, ela passou a flutuar. E isso para nós mostra-nos que muitas das vezes nós só conseguimos encontrar a solução para o problema quando na realidade o problema deixa de ser nosso e passa a ser dele. E eu lembro-me de uma história que aconteceu aqui no ashram. Sim, porque nós estamos com 1 ano de ashram, quase. E já começamos a conseguir contar histórias que se vão passando aqui. E na vinda do Guruji o ano passado para o Darshan, tivemos uma história muito gira ali na casa do Guruji. Tivemos sempre essa dificuldade, né? Nós temos devotos com muito boa vontade, mas a maioria não tem conhecimento técnico. Tem muito boa vontade e é ótimo e é maravilhoso, mas às vezes falta esse conhecimento técnico. Então nós estávamos um bocado aflitos lá em cima. Era muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Os eus estavam todos fortes, né? Os eus estão todos fortes porque todos nós servimos o Guruji, mas todos nós queremos servir o Guruji à nossa maneira. A verdade não é? Todos queremos servir o Guruji à nossa maneira. E a nossa maneira parece que é a maneira certa. E a do lado às vezes não é tão certa. Na nossa visão, claro. E então isso acontece em todo lado. Então estávamos a preparar as coisas para o Guruji, naquela azáfama, e houve uma altura que tivemos que trocar a casa de banho também. E tentámos arrancar o polivan, e quando arrancamos o polivan, eu estava lá e eu olho para aquilo e eu fiquei literalmente meio que desesperado, porque faltava, se não ter uma semana ou que era para o Guruji chegar. E nós não tínhamos ninguém que soubesse fazer aquilo, que estivesse cá, ou que viesse aqui com regularidade para fazer aquilo. Porque às vezes temos gente com muito bom conhecimento, mas não está cá todos os dias, então não é fácil, não é? Não é fácil. E naquele momento eu fecho os olhos e disse, poxa, não dá. Não dá, ou tu deitas a mão ou a gente não consegue. E fiquei assim um bocadinho de olhos fechados, a olhar para como é que chama aquilo? Para o Polivan, já. E fiquei assim um bocadinho de olhos fechados. Isto era uma quinta-feira, já à noite, nós ficámos até às 2, 3, 4 da manhã, depois sentávamos no chão. Era o verdadeiro Vasudeva Kutumbaka, não é? Porque no final a gente divertia-se, cansados como tudo, mas a gente divertia-se. E no final, isto numa quinta-feira, eu nunca mais me lembrei daquilo, porque entretanto era tanta coisa que a cabeça fugia. Eu só me lembrava quando entrava lá na casa de banho. Então, isso na quinta, no sábado de manhã, aparece um casal aqui na entrada do ashram. E entra, ela já seguia o Guruji, e ele era o que a transportava. Não queria literalmente nada com o Guruji, não estava nem aí para isso. Levava ao Templo de Lisboa, ou ia buscá-la ao Templo de Lisboa, mas nada. E se falassem para ele, quase que vai de reto, fica aí do teu lado que eu vou ficar no meu. Era um bocado assim. Então eles entram aqui os dois, e nós tínhamos muita coisa para pintar e levamos lá em cima. Era mais uma mão para pintar, porque pintar é preciso saber, verdade ou não? É preciso saber. Mas na aflição qualquer um serve. E era um bocado nessa fase que nós estávamos, na aflição qualquer um serve. A gente entrega o pincel e vai direto. E fomos lá em cima à casa e estávamos-lhe a dizer que era preciso pintar aquele teto, porque aquele teto de madeira foi assim também outra obra de arte. E do nada fomos à casa de banho, estávamos a falar do que era preciso pintar e era preciso dar uma volta no teto da casa de banho também. E quando chega lá ele olha para o polivan, todos estrelhaçados, todos partidos, esmagados, que eram tão velhos, partiu-se tudo. E ele olha para o polivan e diz, então e isto? E disse-lhe, então isso, olha, estamos a esperar alguém que saiba fazer isso para compor isso. E diz ele, eu sei fazer isso. E eu fiquei naquela. Tanta gente diz eu sei, mas depois na prática a gente tem dúvidas. E ele disse, eu sei fazer isso. Então tudo bem. Depois até perguntei ao Sitaram, Sitaram, tu conheces?
E ele disse, não, ele costuma ler ao templo. Porque ele disse que sabia fazer aquilo, mas eu não quero que alguém faça aquilo e depois o Guruji vai tomar banho e fica a água a correr aqui pela sala fora. Né? Eu não quero isso. E então lá foram para o Loroi, comprar as coisas, compraram tudo. No final ele paga com o cartão dele, ele oferece aquilo tudo e vim para cá. Então começou a ser uma coisa muito estranha. Depois o Sitaram chega cá e diz, pá, ela ofereceu tudo, é muito estranho, ele pagou, passou. E vai que disse, ela disse que não chora, mas chora. Ela disse que chorou lá na caixa do supermercado porque o homem passa, aquilo ainda era uma conta alta, era 600 e tal ou 700 e tal euros, agora que tinha aquela conta. E quando chega ele faz aquilo, ele faz uma série de coisas, ele, no último dia antes do Guruji vir, eu cheguei a pensar assim, vamos montar o Just Love, estas palavras estão aqui, o Just Love, não acham? Elas estavam todas ali, já ninguém achava que iria ser possível montar. Sim, vamos montar. Tivemos outra história, para o Satsang a gente conta essa história, uma peripécia enorme, como é que nós conseguimos trazer os ferros para aí. Um senhor que do nada apareceu ao pé de nós e disse assim, eu levo-vos lá os ferros. Do nada, lá uma doideira. E eu fiquei curioso com aquilo. E então um dia estávamos ali a jantar, à noite, e eu, curioso com o que eu tinha falado com o Guruji, pedido ao Guruji na quinta-feira, o que aconteceu. Eu estava curioso com aquilo, estava muito curioso. E chegou ao pé da senhora, deixa eu fazer uma pergunta muito honesta. Porquê que vocês vieram aqui naquele sábado de manhã? E ele disse, sabes? Não choro nada, é mentira. Para quem está em casa, vai que acabou de dizer que não chorava. Mas pronto. E eu perguntei-lhe, porquê que efetivamente vocês vieram aqui? E ele disse, sabes, eu ganho bem, eu tenho uma vida bem tranquila e chegou uma altura que eu precisava de ajudar. E hoje, no sábado de manhã, eu já tinha visto vídeos vossos lá da quinta, eles chamaram isto de uma quinta, e no sábado de manhã tive a sensação que eu tinha que vos lá ir ajudar, que vocês precisavam da minha ajuda. Uau! Não é? Uau! Como é que o Guruji reage quando nós entregamos? Se nós tentarmos, como Draupada disse, segurar o sari, vai doer, vai custar, só no momento que ela o larga é que a coisa acontece. Só no momento em que a gente largou o eu consigo, o eu sei, o eu faço, é que realmente o Guruji pôs na nossa mão quem efetivamente fazia as coisas. Então, quando realizamos esta ação, absurdos como Kunti, no satsang passado falamos de Kunti, perdão, nem foi no satsang, foi na aula, a mãe dos Pandavas, ela fazia tudo absorta no divino. E por isso é que o Krishna muitas vezes chama Arjuna de Kunteya, o filho de Kunti, o filho daquela que está completamente absorta no divino. Então, às vezes, nós vamos a sangas, e este fim de semana aqui no ashram está a acontecer o retiro dos facilitadores de sanga, não é? Às vezes nós vamos a sangas e nós criamos aquela sanga ao nosso jeito. Às vezes nós vamos ao templo e criamos o templo ao nosso jeito. Às vezes nós vamos ao ashram e criamos o ashram ao nosso jeito. Porque é a nossa essência. Mas no fundo, eu acho que todos nós acreditamos que o Guruji não erra, verdade? Eu acho que todos nós acreditamos, não erra. Então, se não erra e está a fazer as coisas deste jeito, é porque este é o jeito certo para agora. Talvez amanhã o jeito mude, mas este é o jeito certo para agora. Então, quando nós vamos às sangas, o jeito certo é o que está a acontecer agora. Talvez possa mudar um bocadinho, se for para mudar. Se não for para mudar, não muda. Então, sabem, para terminar esta primeira parte, na realidade, muitas vezes, não sei se acontece com vocês, às vezes eu fico meio nervoso. Estamos a fazer uma coisa, depois ou é indicação, ou o que seja, bem, agora já muda para ali. Agora muda para ali. Eu tenho alguma dificuldade, não sei se vocês têm alguma dificuldade com estas mudanças constantes. E uma das coisas que nós vamos aprendendo aqui na Bhakti Marga é que a única constante com o Guruji, a única constante é a mudança. Não há mais constância nenhuma, a não ser a mudança. Porquê? Porque é na mudança que Ele nos tira da zona de conforto. É na mudança que nós dizemos, afinal de contas, o que é que tu queres de mim? É na mudança que nós dizemos, pô, caramba, então se eu não sei, toma conta das minhas mãos, que sejas tu a guiar as minhas mãos. Verdade? Então é na mudança que nós realmente crescemos na direção ao Guruji. E a segunda parte
deste verso dizia: sempre abrigado em mim, ele alcança, por minha graça, o estatuto eterno e imperecível. E esta é a parte para nós mais difícil, porque nós temos sempre a identidade do eu junto connosco, não é? E por isso é quando fomos ao primeiro satsang, muitos de nós, até chegarmos ao Guruji, era um questionamento constante do que estava a acontecer à volta, ou porque a música é muito alta, ou porque vestem-se de uma forma estranha. Há dias contava alguém aqui que quando eu fui a um darshan, o segundo darshan, quando fui ao segundo darshan à República Checa, eu olhava para as testas e as testas tinham várias cores. Havia o vermelho, havia o branco, depois uns tinham um amarelo, os outros tinham um preto, e eu pensava, eu vinha do exército, né, fiz 17 anos de carreira no exército, então eu achava que era o estatuto, a patente. Tipo, Aí depois havia alguns que eu já fui no final do dia, havia alguns que já não se via aqui a parte branca, né? Para quem usa a tele, sabe que às vezes ela com a transpiração acaba por desaparecer, né? E eu pensava que aqueles tinham um estatuto menor. Que eu só tinha a Tulsi e a Bindi, então eu achava que era o estatuto tipo soldado lá de sítio. Santos primeiro, claro. E depois os outros iam subir. Depois a do Guruji, né, que era a mais certinha de todas. Eu achava que eles devem ser os que estão mais altos. Eram os que tinham assim a teleca mais parecida com o Guruji. E então, para alcançar a graça, o que é que o Guruji fala? Nós temos que seguir o nosso caminho. E o nosso caminho é amá-lo e servi-lo. E amá-lo e servi-lo, essencialmente, é na comunidade, mas muito nas sangas, nos templos e no ashram, neste caso. Porque se nós quisermos, nós temos a percepção que quando nós queremos beber água, é mais fácil ir a uma torneira do que pôr o copo lá fora à chuva e depois fazer o decantamento da água. É verdade ou não é? Porquê? Porque quando nós vamos à torneira, nós sabemos que ali há uma concentração daquilo que nós queremos. Nós podemos realmente ser os yogis, e o Krishna fala isso aqui. Cuidado com isso, não te isoles na caverna, porque a caverna pode ser perigosa. Nós realmente podemos ser os yogis, mas é como a água. Quando vamos à sanga, quando vamos ao templo, quando vamos ao ashram, há uma concentração daquilo que nós buscamos. Quando eu digo uma concentração daquilo que nós buscamos, não é uma concentração de amor e devoção, não é. Mas há uma concentração de testes que nos obriga a despertar o amor e a devoção. Porque ninguém testa uma corda olhando para ela. A gente testa uma corda tirando alguém do poço. A gente testa uma corda quando usamos para prender qualquer coisa, não é? Então, quanto mais tensa ela ficar, mais não sabemos a resistência dela, não é? Todos nós gostamos de uvas. Mas a uva só sob pressão é que dá o vinho. O leite só sob pressão é que dá o ghee, é que dá a manteiga, não é? Então, naturalmente, não vamos ter essas características, não vamos ter a água disponível. Mas quando chegamos à sanga, ao templo ou ao ashram, há um conjunto de circunstâncias que nos obrigam a despertar. Lógico que nem tudo é perfeito. Lógico que quem está nos templos, quem está nas sangas, e no ashram também, tenta ao máximo servir o outro da melhor forma, porque existe um ditado em português que diz que meus filhos vejam a minha boca doce, não é? E somos todos filhos do Guruji. E nós tentamos adoçar os lábios do Guruji, cuidando dos filhos deles. Mas nem sempre o nosso orgulho nos permite. Então é quase que um pedido de perdão por todos os líderes de sanga, por todos os coordenadores de templos e toda a gente que trabalha no ashram. Nós somos humanos e o nosso eu também está acima. Então às vezes falhamos. É verdade? É verdade? Às vezes falhamos. Mas nós ficamos tão felizes quando vemos o ashram cheio. Nós ficamos tão felizes quando vemos os templos cheios. Eu acredito que os líderes de sanga ficam tão felizes quando vêem uma pessoa nova e recebem com todo carinho, toda a dedicação. Uau, mais uma pessoa. Mais um adoçar, mais um grão de açúcar que entra nos lábios do Guruji. E é isso que nós queremos. A única coisa que a gente quer é adoçar os lábios do nosso amado Guruji. E o Guruji, existe um verso no último verso do Stotram, não é? Tvameva Matasha Pita Tvameva. Não é?
E qual é o último que diz? O último diz: Tvameva sarvam mamadeva deva. Sarvam significa o todo, não é? Mama significa eu. Então, deva dá um ênfase a Deus. Tu és o meu Deus, tu és o meu tudo. E nós realmente, quando temos essa atitude de absorção total em Deus, tudo acontece de uma forma fluida. Quando nós questionamos se isto está à minha maneira ou aquilo está à minha maneira ou aquilo não está à minha maneira, ficamos com dificuldade em adoçar os lábios do Guruji. Porque quando duas nozes que têm uma casca dura à volta se tentam conectar, não é? É difícil, porque há algo que as impede. Mas quando a casca parte, fazem compotas maravilhosas, doces maravilhosos. Ontem comemos um bolo maravilhoso, não é? Aqui no Asha. Então, pedimos, como pedimos a sangas, templos, e nós aqui pedimos que nos ajudem a fazer mais e melhor. Porque eu acredito que juntos nós vamos conseguir ter templos e sangas em todo o país. Eu acredito que juntos nós vamos ter um Darshan incrível aqui no Ashram. Acredito que juntos nós vamos ter a melhor sanga que já algum dia vimos. Quando eu digo melhor, é aquela que menos eu revela e aquela que mais trabalha em prol do Guruji. E para terminar, queria, de certa forma, a todas as pessoas que estão em casa e que não têm por hábito ir aos sangas ou aos templos ou ao ashram por algum motivo, né? O Guruji pede tanto que as pessoas venham pelo menos uma vez por mês ao ashram e que vão às sangas e por aí fora para beberem esse néctar, para estarem em contacto. Então, eu queria, em nome de todos, eu acho que eu posso dizer isto em nome de todos os líderes de sangas e templos e ashram, desculpem-se, para vocês está a ser pouco aquilo que para nós está a ser o nosso máximo. Obrigado, Jai Gurudev.